Hoje eu vou prever o seu futuro. É isso mesmo, eu vou prever o que vai acontecer na sua vida daqui a algum tempo. Quer ver? Vem comigo. Fala, meus queridos resenheiros, que prazer ter vocês aqui na nossa resenha semanal. Fala pra mim rapidinho o que você achou do estudo passado. Quem é que assistiu o passado? Assistiu? Comenta aqui, assisti, se você viu. E já aproveita, vai deixando aquele like aqui, porque hoje eu fiz uma promessa maluca pra vocês e eu vou cumprir no final desse vídeo. Combinado? O texto de estudo de hoje é Lucas capítulo 20, a partir do verso 28, que fala sobre um episódio onde um grupo de judeus, os saduceus, foram até Jesus com a intenção de ridicularizar a doutrina da ressurreição. Eles não acreditavam que alguém realmente pudesse ressuscitar dos mortos. E ao contrário deles, Jesus pregava isso constantemente. Então, eles tentaram colocar Jesus numa fria, com algumas perguntas capciosas. Eles contaram com um caso absurdo ali de que 7 irmãos se casaram com a mesma mulher e citaram a lei de Moisés como base, porque a lei dizia que se o esposo morresse, a mulher estava autorizada a se casar com o irmão dele. Logo, quem seria o seu esposo quando ela ressuscitasse no céu? E aí, se ela tinha 7 maridos, qual deles seria? E agora? Os saduceus rejeitaram a ressurreição basicamente por 2 motivos. Primeiro, na opinião deles, a ressurreição era contrária à observação científica dos fatos. Com base na falsamente chamada ciência, eles haviam raciocinado que seria impossível que um corpo morto fosse ali trazido à vida. A segunda razão pela qual eles não acreditavam na ressurreição é que eles não encontravam apoio para ela no Pentateuco, ali nos primeiros 5 livros da Bíblia. E essa era a única parte das escrituras que para eles tinha uma autoridade inquestionável. Mas como os saduceus apresentaram um argumento retirado do Pentateuco, Jesus, muito sabiamente, respondeu com base na mesma fonte. Se Jesus tivesse escolhido provas de outros livros do Antigo Testamento, os saduceus teriam rejeitado na hora esse argumento. Jesus é muito sábio. Jesus respondeu que eles estavam enganados em 3 pontos. Primeiro, o exemplo deles era irrelevante, porque no reino vindouro, no céu, não haverá casamento. Segundo, porque eles não conheciam as escrituras, porque a própria Torá, que os saduceus afirmavam reverenciar, ensinava a ressurreição dos mortos. Lá em Lucas 22, 29 a 30 está escrito, você pode ler depois. Terceiro, Deus realmente tem um poder infinito para ressuscitar os mortos. Jesus falou tão bem sobre isso, usou tão bem esses argumentos, que os saduceus ficaram de boa ali e viram que é melhor não mexer com o nosso mestre. Uma das principais questões para os judeus era o fato de que a ressurreição não era uma doutrina da Torá. E Jesus respondeu citando Êxodo 3, verso 6, em que Deus disse a Moisés: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó." Quando Deus falou essas palavras a Moisés, aqueles 3 patriarcas já estavam mortos. Mas note que Deus não disse: "Eu era pai de Abraão, de Isaac, de Jacó." Ele disse: "Eu sou o Deus deles, ainda que eles estejam mortos." Alguns cristãos supõem que com isso Jesus quis dizer que as almas desencarnadas de Abraão, Isaac e Jacó estavam vivas naquele momento, embora os seus corpos estivessem na sepultura. No entanto, a expressão de Lucas 20, verso 8, nos ajuda a entender a que Jesus se refere. Lá está escrito que para ele todos vivem. De acordo com Jesus, todos estão vivos para Deus e não para nós. Ele diz lá: para ele todos vivem. Ficou confuso? Calma aí que eu explico melhor. Para nós, criaturas limitadas pelo tempo, o passado e o futuro estão separados pelo tempo. Deus, por outro lado, não é limitado pelo tempo. Na real, Deus criou o tempo. Toda essa noção de passado, presente e futuro não existe para Deus, porque ele existia antes mesmo do tempo existir. Na real, até dizer que ele existia antes do tempo é meio estranho, porque a gente já está dizendo sobre o tempo, que foi algo que Deus criou. Enfim, gente, o que a gente tem que entender é que para nós é potencial e futuro, e para Deus é atual e presente. Na mente de Deus, as coisas existem antes de vir à existência real. Embora o tempo seja importante para Deus, ao contrário de nós, ele vive num presente eterno. Um exemplo bíblico que ajuda a gente a entender a diferença entre a maneira como Deus se relaciona com o tempo e como nós fazemos é que antes do nascimento de Isaac, Deus disse a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Lá ele diz assim: "Quanto a mim, essa é a minha aliança, você será pai de muitas nações." Nesse versículo, Deus estava falando a partir do ponto de vista de Abraão, porque ele ainda não era pai de muitas nações. Só que no verso seguinte, Deus lhe disse que ele o havia feito já pai de muitas nações, que era a perspectiva de Deus. O seu nome, ele diz, não será mais Abraão, e sim Abraão, porque eu constituí você como pai de muitas nações. Do ponto de vista de Abraão, a promessa ainda era futura, mas do ponto de vista de Deus, a promessa já era um negócio feito.
Esse conceito nos ajuda a entender em que sentido Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E o Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo, que também diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. A ideia de que Deus vive em um eterno presente também nos ajuda a entender como os nomes dos fiéis filhos de Deus foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, antes que eles existissem, enquanto os nomes dos ímpios não foram escritos ali. Está em Apocalipse 17, verso 8. Aqui não é que Deus estava predestinando uns para a salvação, aqui é que Deus sabia quem escolheria ser salvo e quem não, mas ele não determinou, ele apenas tinha esse conhecimento. Gente, isso aqui é muito sério. Eles duvidaram naquela época diretamente do poder de Deus. Isso é um problema dos dias de hoje também. Hoje em dia, cristãos e teólogos liberais usam o mesmo argumento dos saduceus para rejeitar os milagres da Bíblia. Eles apelam dizendo que tem um princípio da analogia, afirmando que como não vemos ressurreições acontecendo nos nossos dias, também a gente não pode acreditar que elas tenham acontecido no passado. Assim, nem os saduceus, nem os teólogos liberais acreditam no poder de Deus para a ressurreição. Cuidado com isso. A única forma de combater o argumento naturalista é tendo fé. No entanto, naturalmente, a certeza dessa verdade depende da fé. E a fé vem somente quando a gente desenvolve um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Assim, Paulo escreveu: "O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos." Quão certos podemos estar de que Deus ressuscitará aqueles que morrem em Cristo? A gente não precisa ter dúvidas, porque para Deus esse já é um fato consumado. Resumindo, primeiro, não seja duro nem incrédulo como o saduceu. Segundo, Deus é eterno. Ele era, ele é e sempre será. Terceiro, a ressurreição é real, mesmo que a gente não veja isso nos dias de hoje. Quarto, a fé se desenvolve através de um relacionamento com Deus. BJ, e quanto ao meu futuro, o que você tem a me revelar? Você prometeu? Sim, eu prometi e eu vou cumprir, eu vou falar. Eu poderia fazer aqui como um horóscopo, dizendo que no próximo ano alguém que te ama vai te amar, alguém que te odeia vai te perseguir, mas eu não vou fazer isso. Pelo contrário, eu vou deixar um texto da tia Ellen que fez muito sentido para mim. Ela disse que se você se entregou a Deus para fazer a sua obra, não precisa estar ansioso pelo dia de amanhã. Aquele de quem você é servo conhece o fim desde o princípio. Os acontecimentos do amanhã, ocultos aos seus olhos, estão abertos à vista daquele que é onipotente. E ela completa em um outro texto dizendo: essa é a razão pela qual, ao mesmo tempo que apresentamos nossa petição a Deus com fervor, nós devemos dizer: contudo, não se faça a minha vontade e sim a tua. Porque o nosso Deus conhece o fim desde o princípio e ele sabe muito melhor do que nós quais são as melhores escolhas para serem feitas. Você não precisa se preocupar com o seu futuro, porque Deus já está lá. Você apenas precisa descansar com o fato de que você tem um Pai que te ama e que está cuidando de tudo para você. O nosso único papel é estarmos ligados a Ele para que a vontade dele seja a nossa. Eu quero te convidar hoje a reafirmar o seu relacionamento com Deus. Eu quero fazer um propósito com você de diariamente nós lermos a nossa Bíblia, orarmos e nos relacionarmos com Deus ao longo do nosso dia, pelo menos uma vez nessa próxima semana. A fé se desenvolve através do relacionamento e a vontade de Deus vai ser revelada na nossa vida à medida em que estivermos ligados a Ele. É a velha receitinha, ela nunca falha. Bíblia e oração. Você quer reafirmar o seu compromisso de estar diariamente ligado a Deus? Você quer fazer isso hoje? Escreva aqui nos comentários: eu reafirmo o compromisso. Escreve aí agora e vamos juntos, nessa semana, dedicar ao menos 5 minutos por dia para nos alimentar no nosso relacionamento com Deus, orando e lendo a Bíblia, que é a palavra dele. Escreve aqui embaixo: eu reafirmo o meu compromisso. Eu quero, junto com você, desfrutar do futuro lindo que Deus tem reservado para mim e para você, aqui na Terra e na eternidade. Que Deus abençoe sua vida. Até semana que vem. E já com base falsamente chamado na si, quando Deus falou essas palavras a Moisés, aqueles 3 pratos, mais o ponto visto,